Oi gente, tô gravando esse vídeo para ajudar vocês com a matéria da Giovana. Vamos lá, a primeira coisa é o objeto direto preposicionado. Nada mais é do que quando a gente tem um objeto direto na frase, ele vem antecedido de uma preposição. Na maioria dos casos ele não é obrigatório, ele só é usado para dar um complemento a mais, um sentido a mais para a frase. Só que tem casos que ele é obrigatório sim. Mas primeiro vamos ver um caso que ele não é obrigatório. Aqui, cumprimentei Vossa Excelência. Esse aqui é um caso de pronome de tratamento. Essa frase aqui não tem nenhum objeto, não tem nenhuma preposição. Porque aqui nós temos o verbo, cumprimentei, quem cumprimenta, cumprimenta o quê? Ou quem? Então aqui temos um verbo transitivo direto. E aqui o objeto direto, Vossa Excelência. Cumprimentei o quê? Cumprimentei quem? Vossa Excelência. Então aqui, objeto direto. Mas, para dar um sentido a mais, né? Tipo, por ser um pronome de tratamento, algumas pessoas preferem colocar um azinho aqui, preposição. Cumprimentei a Vossa Excelência. Nesse caso, é um objeto direto preposicionado. Mas nenhuma das frases, tipo, tanto sem o a, tanto com o a, as duas frases estão corretas gramaticalmente. Não é obrigatório ter a preposição só porque tem um pronome de tratamento, no caso, Vossa Excelência. Poderia muito bem não ter preposição nenhuma e continuar correta. Mas tem gente que gosta de colocar. E a maioria dos casos de objetos direto preposicionados são assim. Não é obrigatório, mas você pode colocar ou não. Mas existem casos em que o objeto direto preposicionado é obrigatório. O primeiro deles é quando tem os pronomes que são substituídos. Quando tivermos os pronomes me, te, se, nos, vos, a, o, as e os, eles podem, em algumas frases, ser substituídos pelos pronomes pessoais tônicos, que são me, ti, si, nós, vós, eles e elas, e ele e ela. São os pronomes pessoais tônicos. Quando acontece essa substituição, requer uma preposição. Porque vamos ver, sem o pronome pessoal tônico, sem o ti aqui, a frase seria amavam-te. E o ti é com e. Aí aqui, quem ama, ama o quê? Ou quem? Então aqui é um verbo transitivo direto. E aí o T. O objeto direto aqui seria o T. Mas quando acontece desse verbo aqui, quer dizer, o pronome T, for substituído por um pronome pessoal tônico, no caso o ti com i, requer uma preposição, no caso a preposição a. Porque amavam-te com i, isso não existe, né? Amavam-te. Isso não existe, tá errado. Então, requer uma preposição. Então aqui, quem ama, ama o que, ou quem. Então é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama a ti. E aqui é o objeto direto preposicionado. O próximo caso é quando o pronome quem for um objeto direto. Essa frase é bem complexa, mas vamos lá. Primeira coisa, identificar o sujeito. Tinha um amigo a quem admirava. O sujeito é indeterminado, né? Porque não dá pra saber se é ele, se é eu. Mas vamos supor que o sujeito seja ele, o sujeito oculto. Ele tinha um amigo a quem admirava. Primeiro, identificar os verbos, né? Colocar o maisinho, que nem a Giovana faz. Tinha um amigo a quem admirava. Tinha. Ele tinha o quê? Porque quem tem o quê? No caso, um amigo. Aqui é um objeto direto. E aqui um verbo transitivo direto. Né? Ele tinha um amigo a quem admirava. Esse admirava aqui, primeira coisa, quem admirava? Ele. A mesma pessoa que tinha um amigo é a pessoa que
admirava. A gente pergunta pro verbo: quem admira, admira o quê? Ou quem? Quem admira, verbo transitivo direto, admira quem? Tá aqui. E esse quem é um amigo. Vou explicar melhor. A pessoa, ele tinha um amigo. E ele admirava esse amigo. Mas ele tinha um amigo a quem admirava. A quem aqui é nada mais, nada menos do que um amigo. Como quem aqui é um objeto direto, ele requer uma preposição antes dele. Por isso ele é um objeto direto preposicionado. No caso de ambiguidade, aqui, amo o bom povo, o rei. Essa frase tá bem estranha, não tá? Até porque a gente não sabe se é o bom povo que ama o rei ou se o rei que ama o bom povo. Então a gente vai reescrever ela de duas formas. Primeiro, reescrevendo como se o bom povo amasse o rei. Aí a gente vai escrever aqui: ama o bom povo ao rei. Agora faz sentido, é o bom povo que ama ao rei. Só que quem ama, ama o quê? Ou quem? Então esse ama é um verbo transitivo direto. Que o bom povo ama o rei. Só que aí a gente volta para aquela coisa do começo. A frase fica ambígua, porque você não sabe se o bom povo que ama o rei ou se o rei que ama o bom povo. Por isso a gente coloca a preposição aqui a. E aqui no caso a gente tem uma contração da preposição a mais o artigo o. Por isso, quem ama, quer dizer, o bom povo ama quem? O rei. No caso, ao rei. Então temos aqui um objeto direto preposicionado, porque para não ter ambiguidade na frase, requer preposição. Vamos fazer o contrário? Ama ao bom povo o rei. Nesse caso é o rei que ama o bom povo. Se não tivesse essa preposição aqui, ia voltar para a frase do começo de ambiguidade, que a gente não sabe se é o bom povo que ama o rei ou se o rei que ama o bom povo. Então aqui é basicamente a mesma coisa. Tem aqui o verbo transitivo direto, porque quem ama, ama o quê? Aí então o sujeito é o rei. O rei ama quem? O bom povo. E para não ficar só o bom povo e voltar à frase de ambiguidade do começo, a gente adiciona o a. No caso, uma contração aqui, a mais o. Por isso que é um objeto direto preposicionado. O próximo caso é quando o verbo transitivo direto for empregado impessoalmente com a partícula se. Essa querida aqui. Vamos lá. O verbo aqui é o admira. Quem admira, admira o quê? Então nós temos um verbo transitivo direto. Se não tivesse esse se aqui, não teria necessidade nenhuma dessa preposição a aqui, porque poderia ser muito bem admira Machado de Assis. Aí o sujeito seria oculto, poderia ser ele, ela. A gente tem a partícula se aqui, que faz com que a gente não saiba quem que admira. Se trata de um verbo impessoal. Por isso precisa ter a preposição aqui, antecedendo o objeto direto. Quem admira, admira o quê? Machado de Assis. Aqui seria o objeto direto. E como tem a partícula se, precisa da preposição a. Objeto direto preposicionado. Tomem cuidado, porque não é sempre que tem um verbo acompanhado da partícula se que vai ter o objeto direto preposicionado depois. A Giovana quase pegou muita gente na minha sala por causa que na questão tinha basicamente isso, só que o verbo era intransitivo direto. O verbo era esse aqui. Refere-se. Mas quem se refere a quê? Ou a quem? Então tem a preposição aqui. Por isso é um verbo transitivo indireto. E um verbo transitivo indireto pode ter um objeto direto? Não mesmo. Então não é preposicionado. Porque o caso aqui é o objeto direto preposicionado.
o objeto indireto, ele já é preposicionado, por isso nem existe essa classificação. E nunca que um verbo transitivo indireto vai ter um objeto direto preposicionado. É o caso de reciprocidade. Amigas convidavam-se umas às outras. O sujeito aqui é as amigas e o verbo convidavam-se. No caso, só convidavam, né? Tá, quem convida, convida quem? Aí a gente tem umas às outras. No caso, as amigas convidavam-se umas às outras. Assim, de reciprocidade, tipo, as amigas convidavam umas às outras. Nós ajudamos uns aos outros. É necessário uma preposição aqui. Tanto que na frase que eu falei, nós ajudamos uns aos outros. Viram a preposição aqui? Preposição a. Poderia ser nós ajudamos uns os outros. Não, né? Não faria sentido. Precisa da preposição a aqui. E a mesma coisa aqui. Não esqueçam que o a craseado é uma contração da preposição a mais o artigo a. Então, nesses casos de reciprocidade, sempre precisa ter uma preposição. E o último caso em que é obrigatório o uso de preposição é quando tem certas expressões enfáticas na frase, que é basicamente um tipo de eufemismo, que é quando a gente fala uma coisa pesada e para suavizar a notícia, a gente troca o termo, usa uma outra expressão. Aqui, ele cumpriu com o dever. Gente, a pessoa que está dizendo isso está querendo dizer que ele matou o cara. Por exemplo, sei lá, o policial matou o bandido. Aí o policial cumpriu com o dever. Os policiais têm que matar bandidos, tá? Mas aqui, quem cumpre o quê? Então não tinha nem a menor necessidade de ter essa preposição com aqui. Tanto que, tipo, sem isso fica ele cumpriu o dever. Só que como a gente está falando de uma expressão enfática, que é para suavizar a notícia, precisa ter uma preposição. Aí seria ele cumpriu com o dever. Espero que tenha dado para entender. Ó, se vocês quiserem ler, tirar print. E é isso, eu vou gravar outra agora pro objeto direto pleonástico e objeto indireto pleonástico.